mundo. Eu estou aqui hoje com a doutora Adriana Saide Dayer Batista. Ela é psicóloga clínica, especialista em reabilitação neurocognitiva. É um assunto, doutora Adriana, muito prazer recebê-la. É um assunto tão interessante, né? Mas a gente precisa começar entendendo o que é isso. Explica pra gente. Prazer estar aqui com você, viu? Obrigada, também gostaria de agradecer, né, pelo convite, agradecer a Laís por intermediar, né, Isso, o nosso contato. A nossa produtora Laís. Obrigada, Laís. E é bem gostoso falar sobre esse assunto, até mesmo porque eu acho que causa isso que você acabou de comentar, né? É algo que a gente desconhece, que a gente não tem conhecimento. Então, eu vou começar a falar um pouco do significado de reabilitação para que a gente possa dar prosseguimento ao conteúdo, né? Então, quando é que a gente faz reabilitação? Quando a pessoa, por algum motivo, ela perdeu alguma função. Uhum. Então, ela tinha a função, ou por algum trauma, ou por alguma doença neurodegenerativa, ela perdeu aquela função. Então, ela vai até um profissional, né, em que esse profissional vai ajudá-la a reabilitar aquela função perdida. Sim. Aí acontece, em quais as situações? É um trauma, um acidente, uma doença ou idade? Como que é? Tá. Nós temos dois grandes campos que a gente tem que olhar quando a gente pensa na reabilitação. Uma que é das doenças neurodegenerativas, que são doenças que, por algum motivo, né, os neurônios eles acabam sendo afetados, como, por exemplo, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que são doenças que, de alguma maneira, afetam os neurônios. Tá? Então, esse é um grupo de doenças em que a gente vai trabalhar com a reabilitação neurocognitiva. Aí nós temos um outro grupo que estão associados com doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, tireoide, traumas, tumores. Tanto um grupo quanto o outro grupo de doença, eles podem levar à demência em função das perdas de neurônios. Sim, entendi. Então, o reabilitador, ele vai estar trabalhando as funções cognitivas para que a pessoa consiga manter a cognição, o pensamento. Então, o que a gente vai entender como processos cognitivos, né? O que a gente engloba? Isso, explica para a gente ficar assim claro isso daí. Ah. Então, nós vamos englobar a memória, atenção, concentração, aprendizagem, linguagem, né? Esses são alguns exemplos de funções cognitivas que faz com que a pessoa ela consiga, no seu dia a dia, né, ter autonomia, independência, resolver os problemas do dia a dia. Sim. As pessoas afetadas, né, por tanto o grupo de doenças neurodegenerativas e outros problemas de saúde, elas começam a apresentar no dia a dia um declínio cognitivo. E esse declínio vai fazendo com que ela tenha dificuldade com a rotina. Sim, com a vida, com o estilo de vida dela, né? Perfeito, isso, com o estilo de vida, com o tocar o dia a dia. Sim. E normalmente você pega, por exemplo, um paciente com um AVC, aí você me segura se eu estiver indo muito para frente, me explica. Tá. Mas aí, você pega como que é feito? Como que é esse método? Como que é feito ali o tratamento com ele? Tratamento que chama? Tratamento. É. Então, todo paciente, quando ele chega com uma queixa, né? E geralmente a queixa maior é memória. Mas é uma memória, não é aquela memória do tipo, doutor, disse que você esqueci a chave, não sei onde eu enfiei, mas estava com o celular aqui, então é uma perda, o cara perde memória, mas é porque não está prestando atenção no que ele está falando. Então, isso é bem legal o que você está dizendo, porque aí nós estamos englobando duas funções cognitivas, a memória e a atenção. Então, a falta de memória, geralmente, é aquela falta de memória que a gente chama de memória recente, que aconteceu há pouco tempo.
Então, por exemplo, a pessoa não lembra o que comeu, a pessoa não foi numa festa, mas não lembra direito quem estava na festa, né? A pessoa perde a chave do carro. Ai, doutor, tá me né? deixando, Mas não perde tá a me chave. deixando nervosa. Não perde a chave do carro dentro da bolsa, né? Não, Porque a mulher... ai, não, aquela que perde os óculos na cabeça. Sim, Acontece. sim, a gente pode já começar a olhar isso com uma certa delicadeza. Nossa, sério? Ai, meu Deus. Ah, Mas vamos lá, voltando aqui para o assunto sério. Então, vamos lá. Uma pessoa que chega lá com essa reclamação isso, de então memória. ela tem, geralmente, o processo cognitivo que mais tem queixa e que vai nos dar indicativo é a memória. E a memória atual. Né? Não é a memória que a gente chama, que é aquela memória antiga. Como é que chama? Bom, enfim, Não, essa memória antiga ou ela chama episódica ou ela chama semântica. Semântica, quando está ligado com os conceitos que a gente aprende, por exemplo, na escola. A gente sabe o que é uma ilha. A gente dá o conceito, por exemplo, de uma ilha. Né? E episódica é aquela memória que está associada com a minha vida. Então, eu lembro quando eu era criança, quando aprendi a andar de bicicleta. Tá, sua história, né? Minha história. Sua Então, experiência de vida. Geralmente, esse tipo de memória é um tipo de memória que não está prejudicada. Né? É essa memória do dia a dia mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Tem muito idoso que tem isso. Ele tem a memória curta, ele não tem a memória curta, mas ele tem a... Como é que faz? A passada. A passada, isso. Por que isso acontece? Porque as memórias, elas ficam em localizações diferentes, né? Na nossa estrutura cerebral. Tá. Então, esse tipo de memória, geralmente são as memórias que a gente demora mais tempo para perder. E aí, localizada em outro... Em outra outro localização. local, em outra localização. Então, o que é interessante e o que a gente mais verifica é essa memória atual. E é até interessante, Roberta... Essa que se perde mais fácil. Mais fácil. Então, até é super interessante isso, porque tem um diagnóstico, né, que chama declínio cognitivo subjetivo. O que significa isso? Quando a gente compara a gente com a gente mesmo, a gente sabe que a gente está perdendo. Mas as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem identificar. Nem mesmo quando você faz uma avaliação com instrumento psicológico. Ah, é? Peraí. Nem quando você faz uma avaliação com instrumento psicológico. Me fala isso, me explica isso, que eu quero entender. Porque, por exemplo, a família não percebe que a pessoa está com problema de memória, mas a pessoa sente que ela está diferente. Isso, por isso que ela é subjetiva. Então, é muito interessante, porque às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, olha, eu percebo que está tendo falhas. Né? Hoje eu levei um tempão para lembrar onde eu guardei minha agenda. Né? Mas as pessoas que estão ao redor... preocupada, doutora. Vamos lá. As pessoas que convivem com a gente não conseguem perceber isso. E quando você vai fazer uma avaliação mesmo estruturada, que é a avaliação neuropsicológica, em que ela vai ver quais são as funções que estão adequadas para a sua idade, para a sua escolaridade, ela também não consegue identificar. Né? Não pega. Quando você vai... Desculpa, olha eu aqui, vou bem. encher de perguntas, mas assim, também essa pessoa não tem a referência, né? A sua referência, só você tem a sua referência. Você tem a sua referência. Tá. Então, você entende quando você está perdendo. E por que é importante esse tipo de declínio? Né? Porque esse declínio, se as pessoas estivessem mais atentas e elas verificassem e passassem por uma avaliação, o que aconteceria? 6 meses depois, ela passaria novamente e aí teria um comparativo para ver se houve ou não perdas desse processo cognitivo. Tá? Então, aí nós temos um outro tipo de demência, né? O que a gente chama de CCL, comprometimento cognitivo leve. Tá? Então, aí isso já é percebido pelas pessoas que estão
Próximas. que convivem com você. Tá. Então, assim, eu tô percebendo que... O fulano tá meio... Né, esqueceu, como é que chama mesmo? Como é que é? Sabe essa história da linguagem? A palavra tá na ponta da língua, mas... Não sai. Como é que chama mesmo? Como é que chama aquilo mesmo que a gente passa na boca? Batom. Batom, isso. Ela consegue dar o significado, né? Ela consegue dar um conceito, mas a palavra não vem. Sim. Não vem, tá? Então, isso, por exemplo, é um exemplo. Tá. O que é importante? Quando a pessoa tem esse comprometimento cognitivo leve, o que seria interessante? Ela já começar um processo de treino cognitivo. Ótimo. Tá? Então, aí eu vou te dar uma explicaçãozinha que eu vou acho que é sair importante. daqui, ó, cheio de palavra cruzada para casa. Pode me dar. É super interessante. Quando a gente pensa, né, na reabilitação cognitiva, nós temos 3 processos que acontecem em conjunto. Tem um processo que a gente faz naturalmente no nosso dia a dia, que é o que você acabou de falar, da palavras cruzadas, que tem uma função mais recreativa. A gente acaba fazendo a estimulação cognitiva sem a intenção de estimular especificamente alguma coisa. Mas o que acaba acontecendo? A gente escolhe aquela atividade que a gente tem mais facilidade. Então, a palavra cruzada fácil. Não é a master. Exatamente. Então, por exemplo, a gente vai escolher aquilo que traz conforto, porque é recreação. Prazer, conforto. É verdade. Mas recreação. aí no treino, aí já é outro tipo, é uma musculatura para o cérebro. Exatamente. Então, o que a gente faz? O treino cognitivo é a partir de uma avaliação neurocognitiva. Tá? Então, você vai passar por um... E cada um vai ter o seu exercício ali. Cada um vai ter aquilo que vai desenvolver melhor. Perfeito. Mas eu vou fazer a partir do quê? Da avaliação, eu vou entender como as suas funções estão. Então, por exemplo, como que está a sua memória atual? Como é que está a sua memória remota? Como é que está a sua atenção, sua concentração, sua memória de trabalho e assim por diante, né? Velocidade de pensamento, linguagem. Então, o que a gente faz? Nessa avaliação, a gente vai ter um perfil de como é que você vai estar. E aí eu vou olhar para essas questões e falar assim, peraí, essa pessoa precisa de um treinamento para atenção. Por quê? Quando avaliada, ela está aquém da idade, escolaridade dela. Então, ela precisa de um treinamento desta habilidade. Sim. Tá? Então, aí eu estou falando de algo mais específico. E, geralmente, esse treinamento acontece naquelas habilidades que a gente não curte tanto. Porque senão eu já fazia. Tá certo. Tá? Você tem que dar uma forçadinha ali, né? Tem que dar um desconforto para poder... Exatamente. Então, aí eu estou fazendo um treino cognitivo. E quando eu penso na reabilitação, a reabilitação vai englobar a estimulação, vai englobar o treino cognitivo, mas a reabilitação, a pessoa teve que perder, né, algo. Sim. E aí nós vamos olhar para aquilo e pensar assim, como é que a pessoa vai conseguir, né, ter o que a gente chama de independência e autonomia para que ela continue tendo uma boa vida, ok? Por meio daquilo. Por meio daquela habilidade que teve uma perda. Um detalhe aqui. A gente perde neurônios por alguma situação e a gente não consegue reabilitar neurônios. Fazer neurôniozinho nascer de novo, né? Isso, perfeito. Como que é essa ciência ali dentro? Como é que é esse picture ali dentro? Como é que funciona, né? Como que funciona esse trem? Perfeito. Tem alguma pílula de neurônio? Você toma, começa a nascer... boa! Ai, que delícia! A gente ia querer um monte, gente, né? Acho que ela vai dizer que não tem. Não eu. Tem. Não tem. Não tem. Como é que é? Como é que funciona? E por isso que é importante a gente entender a reabilitação. Sim, né? sim. O neurônio, quando morre, morreu.
morreu. Não tem como a gente ressuscitar os neurônios. É. Mas a gente sabe que dentro do nosso, né, sistema nervoso, nós temos o que a gente chama de redes neurais. A gente sabe que tem um neurônio aqui, mais um neurônio aqui, mais um neurônio aqui, um monte de neurônio vizinho deste, que por algum motivo ele morreu. O que nós vamos fazer? Os vizinhos estão vivos. Os vizinhos estão vivos. Estão vivos, ok. E o que nós vamos estar fazendo o tempo todo? Nós vamos estar estimulando. Para quê? Para que aconteça o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, outros neurônios que nem sempre têm aquela função, ele vai, por meio da neuroplasticidade, que é essa estimulação, ok? Assumir alguns papéis Do falecido. Vizinho, do vizinho. Exatamente. Então, a estimulação, ela é extremamente importante, Roberta, nesse sentido. Tem realmente musculação para neurônio. Tem mesmo. Você faz o exercício, o neurônio fica mais esperto. Isso. É isso mesmo? Ele vai... Não, tô falando sério, doutora, eu não tô brincando. Ela tá achando que eu tô brincando. É que a gente já teve uma época em que a gente fazia bastante essa associação entre musculação e... Mas é que agora... Não, é que agora a gente fala muito em neuroplasticidade. Tá. Então é isso. Isso. Então, essa estimulação do neurônio para que ele possa dar conta desse processo. Tá. Então, isso é até bem bacana, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, na UTI NEL, tinha um bebê que nasceu que tinha hidrocefalia. E aí a hidrocefalia é exatamente isso, né? Uma quantidade de água, né? Em que a cabeça da criança acaba ficando... Não é só criança que tem hidrocefalia, né? Em qualquer idade a gente pode desenvolver, que é um problema neurológico. Mas ela tinha uma grande quantidade de água na cabeça e que quando foi drenado, né? A cabeça ainda continuava grande. E dentro da perspectiva, pela quantidade de massa encefálica que ela tinha um prognóstico ruim na questão de aprendizagem, na questão de autonomia. E nós propusemos para a mãe, por exemplo, né, uma estimulação. Então, ela ia para a fisioterapia, ela ia para a TO, ela ia para a fono, ela ia para a psicologia. Daí abrange tudo aquilo que você falou, né? Pega a emoção, pega a parte física, pega motora, né? Isso, linguagem. Eu vou falando umas besteiras aqui, ela vai me corrigir. Linguagem, motora. Isso, então, ela recebia o que a gente chama de estimulação multiprofissional. Então, e foi muito interessante, porque ela não teria musculatura para, por exemplo, suportar o peso da cabeça. Mas pela estimulação, ela conseguiu. Fortaleceu. Fortaleceu. Então, ela tinha ali um conteúdo... Porque a gente falou de aprendizagem, que a reabilitação ela não visa a aprendizagem, mas ela tinha uma musculatura suficiente para isso. Então, essa musculatura foi estimulada para que ela conseguisse suportar o peso, por exemplo, da cabeça. Né? E o processo da criança foi muito interessante porque não dava para reabilitar, porque, por exemplo, ela não sabia mandar beijinho, ok? Mas a estimulação fez com que ela aprendesse a mandar beijinho. Que lindo, hein? É lindo. Então, é um processo que é muito interessante quando a gente pensa nesse ajuste da pessoa na condição dela. Que legal. Então, só voltando um pouquinho, eu falei da estimulação, falei do treino. Então, a reabilitação, ela vai olhar exatamente para esse processo. Qual o processo? Esse ajuste da pessoa na nova condição, visando também os familiares, cuidadores e profissionais que estão cuidando da pessoa. O psicólogo, ele tem essa visão também diferente, né? A gente estava falando de a reabilitação pode ser feita por outro profissional, mas o psicólogo abrange muito mais. Até é bem interessante por causa disso, né? Por causa desse ambiente. É tão importante o ambiente em que essa
esse ser que está se reabilitando, você tem que entender como é que funciona, né? A casa, a família, as emoções, né? Enfim, a vida, né, da pessoa. E é interessante isso que seja feito pelo psicólogo. Me fala uma coisa. Te cortei, não, né? Acho que não. Eu queria que você falasse, assim, um pouco de como que é feito isso na prática. Como que é a reabilitação na prática. A gente entendeu que a reabilitação é feita, né, às vezes quando a pessoa tem um trauma, ou mesmo a idade, a demência e tudo mais, ou alguma doença degenerativa. E como que é feito, por exemplo, no caso de um idoso ou de alguém que teve um AVC ou alguma coisa assim? Tá. Essa pergunta é bastante importante, Roberta. E como a gente tinha conversado um pouco, eu vou retomar essa, porque eu não sei se eu falei ou não. Não, tem problema. Agora? Não sei se eu falei ou não. Não, fala, repete. Tá. Porque quando a gente pensa, né, num programa de reabilitação, eu vou falar do ideal, tá? De como é que deve acontecer. Primeira coisa, tem que ter o que a gente chama de equipe interdisciplinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a equipe vai visar o acompanhamento da pessoa, né, ali do que a gente vai chamar de cliente, visando trabalhar as habilidades que é necessário para que a pessoa tenha qualidade de vida e bem-estar. Sim. Tá? Então, sim. Essa a gente tem um objetivo. O objetivo é esse. O objetivo é isso. É olhar para a pessoa e falar assim, tá bom, vamos lá, vamos ver o que é que nós vamos trabalhar para ela ter condição de bem-estar e qualidade de vida. Quando a gente olha para essa pessoa, nós vamos ter que falar assim, tá bom, quais são as condições em que ela está? Isso. Então, nós temos que ver condição de saúde, condição social, sim, suporte familiar é importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Porque quando a gente pensa nas relações, né? Sim. E quando a gente pensa em quem pode dar esse suporte, geralmente, num primeiro momento, a gente pensa na família. Sim. Né? Mas, por outro lado, quando a gente olha para essas questões, a gente fala assim, tá bom, hoje em dia, qual é a família que consegue, em tempo, em espaço, em dedicação, para cuidar de alguém? Né? Eu posso falar da minha. Se eu precisar hoje ter que cuidar de alguém, eu vou ter que remodelar completamente toda a minha estrutura. Sim. Toda a minha estrutura familiar vai ter que ser modificada em função desta questão, né? Então, o suporte para a família é extremamente importante quando a gente fala em reabilitação. Então, se você tem uma equipe, né? Uma equipe em que você consegue desenvolver objetivos em comum, isso facilita muito. Tá? Então, por exemplo, tem alguns pacientes em que os profissionais, né, eu tô falando da minha experiência, nós temos grupos de WhatsApp. Então, por exemplo, hoje cedo eu fui fazer um atendimento domiciliar. Aí eu fui fazer o atendimento domiciliar, aí eu já tenho uma percepção de como é que está a pessoa que eu atendi. Por causa da colaboração dos outros também. Exatamente. Por quê? Porque eu sei o que a fono fez, eu sei o que a físio fez. Sim, então é fono, físio, psicólogo, aí que tem mais? Idoso geralmente é geriatra. Se tem psiquiatra, ele também entra para esse grupo. Aí entra enfermagem, isso, cuidadoras. Cuidadora, isso, né? Nossa, é importante. E geralmente a gente pede para alguém da família também fazer parte desse grupo. Né? Às vezes não dá para colocar todo mundo, porque esses são 5 filhos. Para cada cliente, paciente, sei lá, como que seja, cliente? Isso. Para cada cliente você tem esse um grupo interagindo, então. Isso. Então, a gente faz trocas neste grupo. Tá. Tá? Santo WhatsApp, né? Nossa, ajudou muito, muito mesmo. Muito mesmo. Então, o que acaba sendo bacana? Então, a gente vai criando, por meio deste grupo, alguns objetivos. Então, por exemplo, a fono falou assim, olha, eu fiz o atendimento hoje, né, que daí seria ontem, eu fiz o atendimento e fulana estava muito dispersa. Quando ela me manda isso e eu tenho que programar a minha atividade, eu já tenho que pensar numa atividade
que seja adequada em função da condição dela anterior. Sim. Mas nem sempre quando eu chego, a condição é a mesma. Tá a mesma. Ah, né? Aí já é a tua vez de bater a bola para outra. Exatamente. Então, o que você faz? O que a gente faz? A gente tem que estar o tempo todo ajustando. Que bom isso também, né? É bom porque bota todo mundo para trabalhar também. Todo mundo. Não dá para ficar. E por outro lado, a gente trabalha muito mais, Muito mais, mas pois é, né? Muito mais. Mas também, eu vou falar, o resultado também deve ser muito melhor, né? Não, é muito interessante. É muito interessante, né? É. E quando... Então, eu estou falando assim, né? O que é importante? A gente tem um grupo em que a gente consegue ter um bom diálogo, em que a gente consegue estabelecer objetivos em comum, tá? Então, esse grupo vai mover o tratamento, o acompanhamento. Como cada um trabalha, tem uma relação muito com a função que a pessoa, que aquele profissional tem com o cliente, tá? Então, eu vou falar como é que a psicologia trabalha, como eu trabalho. Então, eu faço o atendimento, eu parto de uma avaliação neuropsicológica. A partir desta avaliação neuropsicológica, então eu sei quais são as habilidades que eu vou ter que trabalhar e a complexidade da atividade. Tá? Então, eu elaboro a atividade a partir dessas habilidades, eu aplico no paciente a atividade, e aí a atividade pode ser tanto de papel, pode ser prática, pode ser por meio sensitivo. E aí, é claro que eu tenho que ir mesclando, né, as atividades. Porque senão eu faço só um tipo de estimulação. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, numa atividade, muitas vezes que a gente fala de multitarefa. Então, a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de atenção, tem dificuldade de orientação, tem dificuldade de memória. Então, eu vou pensar numa atividade em que eu consiga, de alguma forma, atingir pelo menos esses três processos. Sim. Tá? Então, aí eu levo a atividade, mas a atividade feita num dia só, ela não tem sentido. Então, o reabilitador, ele tem que pensar que ele vai instruir, vai orientar a atividade, mas ela tem que acontecer todos os dias. Mas aí me fala uma coisa, é um trabalho que você faz diariamente ou alguém vai seguir isso? Então, essa orientação sua, dentro da casa? Eu vou falar assim, como eu trabalho, né? O que eu acho que é importante, não adianta só eu saber como tem que ser feito. Então, eu trabalho orientando e instruindo as cuidadoras. Tá. Então, por exemplo, toda atividade que eu faço questão da cuidadora estar ao meu lado, me observando, e eu peço para que ela me questione. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Como é que faz isso? Por quê? Eu peço para que ela reaplique essa atividade, né, no dia a dia da pessoa. O objetivo aí, ele só é alcançado com esse exercício Perfeito. Diário, não é isso? Perfeito. Não tem como você fazer um dia e parar. Dá. Porque aí a gente não estava falando da neuroplasticidade. É um processo mesmo. Como que eu posso estimular e pensar numa neuroplasticidade se eu dou um estimulinho e para? Não grava, né? Não pega. Não pega. Então, a neuroplasticidade vai ser estímulo. E outro detalhe, eu tenho que cuidar da estimulação de uma determinada forma para que não estresse. Pois é. Então, por isso que eu peço para sempre a cuidadora estar do meu lado, por exemplo, para que ela acompanhe isso. Então, na clínica, por exemplo, eu nunca faço uma atividade só papel e lápis. Então, aí eu ofereço jogos. Me veio uma coisa à cabeça. Às vezes, o seu cliente, o paciente, às vezes é um desejo da família que ele tem esse tratamento, ou tem que ser um desejo do cliente mesmo, porque, por exemplo, no caso de um idoso, às vezes ele não está afim e fica bravo e não quer fazer. Como é que faz isso? Então, isso é interessante porque, assim, uma pessoa que nunca fez
Vamos supor, a pessoa nunca fez palavras cruzadas. Aham. Não adianta eu querer reabilitar com palavras cruzadas. Aham. Então, você tem que trabalhar a partir do quê? Do repertório da pessoa. Do que já vinha, do que já fazia no passado. Do que fazia no passado. Mas pode também introduzir alguma coisa para ver Pode. se Pode, pega. mas o que a gente sente dificuldade, né? Uhum. A pessoa, para ela fazer uma coisa nova, ela tem que aprender. Verdade. Então, essa aprendizagem, muitas vezes, é muito difícil. Uhum. Então, você tem que começar da onde? A partir do repertório da pessoa. Que daí puxa alguma coisa. Alguma coisa e aí flui. É. Difícil, né, doutora? Assim, em alguns casos, eu imagino que seja bem difícil, não? Sim, Em caso de doença, de trauma, por exemplo. Tem algum exemplo, assim, para você dar? No caso de um acidente, alguém que sofreu um acidente e aí tem que fazer isso, como que é? Tá, então, vamos lá. Não é um caso que eu atendi e eu estou comentando porque, como eu dei aula na faculdade, eu era professora, lá os pacientes, eles assinam uma carta em que a gente pode utilizar, né, os casos como a gente como não exemplo. quer nomes nem nada, só as experiências. O caso, né? Só a experiência. Só o caso. O que é interessante, teve um paciente em que ele sofreu um traumatismo craniano, bastante importante, foi para UTI, e até foi um caso bem interessante, porque os meus alunos trabalhavam, tinha um grupo de alunos que trabalhava na UTI, tinha um grupo que trabalhava na fisioterapia com reabilitação, os alunos de psicologia. Então, eu acompanhei o paciente desde o trauma dele, né? Desde que ele entrou na UTI, enquanto professora. Tá. Então, esse paciente, ele teve um trauma importante, ele ficou na UTI um bom tempo, aí depois ele ficou na enfermaria, foi para casa e aí depois nós demos continuidade no ambulatório de reabilitação, né? Ele perdeu memória. Ele perdeu memória, mas assim, muito importante mesmo. Totalmente. Totalmente. Sabia quem era? Totalmente. Não, ele sabia o nome, não sabia nada. Nós começamos a fazer um trabalho com ele, né? Primeira coisa de identidade. Então, ele tinha que retomar a identidade dele. Aí, nós fizemos um trabalho com foto. Né? Era uma pessoa que trabalhava como segurança. Então, ele não tinha habilidade de artesanato, não gostava de pintar, não gostava de desenhar, não gostava de nenhuma atividade associada com essa coisa mais manual. Tá. Né? Então, ele era uma pessoa que fazia. Sim. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos com ele nessa questão da identidade dele, da identidade da família. Então, com fotografias. Com fotografias. Não reconhecia ninguém. Não reconhecia ninguém. E aí foi um processo bem legal, porque a gente colocava fotografia, colocava nomes na fotografia. A pessoa lia. Lia. Tá. Então, isso que é bacana, porque a gente utiliza o que ele tem. Sim. O que ele tem. Tá. Né? Então, aí a gente colocava o nome da pessoa, aí pegava a fotografia e contextualizava aquela fotografia. Olha, esta fotografia foi de um churrasco, o que aconteceu. E aí a gente tem que contar com a família. Porque quem que vai contextualizar? A gente vendo uma foto, a gente não tem ideia, né, do que estava acontecendo naquele momento. Então, a família vem para ajudar a contextualizar esse processo. Sim, né? sim. Aí nós fizemos todo o levantamento, né, a anamnese de o que ele gostava de fazer, como é que ele fazia, como é que era. E em um determinado momento, a mãe comentou que eles tinham horta. 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 E que ele cuidava da horta. Então, a nossa reabilitação foi a partir da horta. Então, tanto a fisioterapia em relação aos movimentos, né? E nós, Mas aí, o que vocês fizeram? Ele foi para a horta? Foi plantar? Foi. No quintal da casa dele. Mas daí é um caso que saiu do hospital e vocês continuaram acompanhando? Acompanhando. Um caso que a gente continuou acompanhando. Tá. Então, o foco da nossa reabilitação foi a partir da horta. Então, nós nos organizamos para isso.
E o que é legal, quando você é reabilitador, você tem acesso à pessoa, à casa, ao local. Então, e quando você está em equipe, você consegue ir e fazer exatamente, né, todo o processo no local. Tá. Interessante, né? E aí me conta uma coisa. Essa pessoa, ela passa em algum momento a memória volta da família, das pessoas, ou ela aprende que aquelas pessoas, como se fossem pessoas novas, têm aquela função, aquele nome? Como que é isso? Então, bem interessante a pergunta, né? Quando a pessoa ela consegue, né, retomar a memória, ela vai conseguindo ampliar aquele contexto que a gente traz. Tá? Então, aí a gente vai entendendo... Tem esse, assim, a pessoa pode voltar a se lembrar de algumas coisas, sim, de algumas perfeito, pessoas e tudo mais. Perfeito. De situações. Sim. Às vezes ela até traz assim, mas aconteceu isso mesmo? E aí a gente vai verificar se aconteceu ou não. Então, ela tem como, né, recuperar a memória. Né? Mas é interessante porque existe um tipo de memória que é o que a gente chama de memória falsa. A gente cria uma memória. Né? Ela, não necessariamente você consegue recuperar. A gente cria memória numa pessoa, numa situação normal, não é? Normal. É uma defesa, não é? Ou o que é? Não necessariamente é uma defesa, mas a gente cria. Entendi. E é muito comum. Tem coisas que a gente que a gente tem certeza que a gente estava ali, que a gente participou e não... eu tenho exemplos, assim, é verdade. É verdade. É memória, assim, de infância, né? Algumas memórias é muito mais criada porque a gente viu foto, porque as pessoas comentaram. Porque conta a história. Eu tenho uma memória que eu tenho na minha cabeça toda a figura ali, né, a cena, mas é da minha irmã a experiência, não é minha. É engraçado. isso. Eu ouvi tantas pessoas falando da minha, né, que aconteceu isso com a minha irmã, que eu falo, não, foi comigo. Até um certo momento da vida eu achava que era comigo. Eu falei, gente, mas não é comigo. Não, foi com ela. Engraçado isso. E a gente não desprende, né? Não. Parece que é uma experiência. Eu falando pra você agora, eu tô lembrando a cena. Só que ela não existiu. Ela existiu na minha cabeça. Isso. Foi a história que me contaram. Eu fiz ali um filme e guardei ali e achei que era meu. Tá, isso é muito comum. Isso é muito comum. E é importante a gente ir olhando... E isso pode acontecer com esse paciente aí também. Pode também. Aí que você tem que verificar se é uma memória falsa ou se é realmente uma recordação dele. E a gente só vai saber se é recordação ou não quando a gente tem contato com a família. Sim, exatamente. Então, a importância da família nesse processo. Sim. Né? Sim. Cortei você lá da horta, a gente estava na horta. A gente estava na horta, Ou da moça. E o que é mais importante nesse processo é que fala, tá bom, mas ele vai retomar a horta? Vai retomar a horta, mas a gente está pensando num processo que a gente chama de generalização. A partir daquele processo, o quanto que ele pode generalizar para outros aspectos da vida dele. Tá? Então, a gente vai fazendo esse trânsito, né? De como é que as coisas, a partir daquele problema, daquela solução, como é que ele generaliza isso, tá? Para outros aspectos. Como assim? Por exemplo, para você fazer uma horta, você precisa planejar. Sim. A terra. Você precisa planejar, né? Como é que você vai plantar. Você precisa ter uma rotina de aguar, de tirar as praguinhas. Sim, né? sim. Não é uma coisa que você vai lá, joga uma sementinha, pronto, acabou. Tem todo um processo. Quando você está fazendo todo esse planejamento, automaticamente você está treinando com ele, né? Para que ele faça em outras coisas também. Porque para escovar o dente você precisa de planejamento. Verdade. Para você fazer o seu prato de comida, você organizar o seu prato de comida, você precisa planejar. A gente não pensa nisso, mas é verdade, né? A gente acorda, põe o pé fora da cama e já está planejando o que você tem que fazer, os próximos passos. Tudo, você planeja tudo. Você pode estar até no automático. Uma pessoa que não tem isso, quer dizer, que esqueceu disso, precisa ser lembrada. Precisa ser lembrada. Dos pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Você escreve? Como é que você faz isso? Com a pessoa? Então, uma das alternativas é isso. Você pode fazer
passo a passo Uhum. o que é que ela tem que fazer. Mas lembrando, né? Esse passo a passo tem que estar num lugar, mas tem que a pessoa tem acesso. Uhum. Uhum. Senão não tem sentido, Sim. tá? Sim. Então, onde você vai deixar esse planejamento e como é que ela vai acessar esse planejamento? E depende aí também da pessoa, enfim, do caso, né? Nesse caso da horta que você deu, como é que foi o processo? A pessoa, ela passou a entender o processo da horta Isso, perfeito. Porque como ela já conhecia, o que a gente Aham. fez? Ó, então, nós vamos utilizar esse processo, Aham. né, a horta, Aham. como sendo um recurso para reabilitação. Uhum. Porque qual que é o objetivo de reabilitar? Fazer com que a pessoa se torne funcional. Sim, 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 Nem sempre ela vai voltar à condição anterior do problema, sim, sim, né? Antes do acidente, ele era uma pessoa, agora ele é outra, porque ele tem outra experiência. sim. Está em outra condição É uma outra cognitiva. pessoa mesmo, né? Está em Com outra algumas condição. memórias, mas assim, é uma vida nova. É uma outra vida, não? Não. Ela não deixa de ser ela, É. mas a condição dela é outra. Sim, Então, nós vamos ter que olhar para essa condição e fazer um ajuste para que ela se torne funcional. sim, Isso que é o mais importante. E o que é ser funcional? Ela dá conta dela mesma. sim, sim. Viver bem. Viver bem. Com as ferramentas que tem. Exatamente. Então, nós vamos utilizar todas as ferramentas da pessoa. Porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver outras ferramentas. Isso é um processo longo. Depende muito, Depende né? do paciente, depende da Mas idade. curto também não é, né? Assim, Geralmente não é curto, mas alguns fatores importantes. O que a gente chama de fatores protetivos, né? Alimentação, escolaridade, atividade física. São fatores muito você importantes. quer dizer se essa pessoa teve essas experiências, é isso? Se ela teve uma vida com esses componentes, é isso? Isso. Intelectualmente desenvolvido, porque daí tem conteúdo, né? Tem aonde conteúdo. recorrer mais. Exatamente. Ó, eu tô aprendendo aqui também. É isso mesmo. Isso é muito Fisicamente importante. também, você tem aquela, enfim, memória, como é que fala? Corporal, não? Muscular? Não, era outra coisa que eu ia falar. Motora, não é? Você tem essa habilidade motora, tudo isso desenvolvido, né? Isso, uma alimentação bem regrada. Então, isso se chama fator protetor. Né? A gente tem fator de risco também. Então, a pessoa que bebe, a Sim. pessoa que... É o que eu digo assim, né? Não é beber socialmente, né? Eu entendo. Que não tem uma vida, um estilo de vida saudável e tudo. Isso. Então, Vai. obesidade, né? Isso tudo são fatores, doenças metabólicas, isso são tudo fatores de risco, né? Negativos, então. Fator de risco, então, é negativo para o processo de reabilitação. Gente, até para isso a gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Até para acontecer alguma coisa, a gente tá no positivo, é importante, né? Mas, Roberta, tem uma coisa muito importante na vida, é que, assim, a gente só reabilita aquilo que a pessoa já teve. Então, nós deveríamos ter, né, uma condição, um planejamento, uma organização, né, boa. Então, isso seriam coisas importantes para que a gente pudesse ser reabilitado se acontecesse alguma coisa. É isso que eu tô falando. Tem que ficar no positivo sempre, né? Exatamente. Porque senão aí a não gente tem como reabilitar. Tem por onde recorrer, né? Que coisa. Muito interessante esse seu trabalho. E com idosos, assim, como que é isso? Porque o idoso, aí tem outras... Por exemplo, né, uma demência, essa coisa que o idoso mesmo vai perdendo com o tempo. Tá. É bem importante isso, porque quando a gente pensa no idoso, nós vamos pensar numa demência natural. Natural, normal, né? da idade. Isso. Relacionada com o envelhecimento, que são perdas que a gente vai tendo no dia a dia mesmo, né? O que é importante a gente frisar? O idoso, ele vai ter perdas que são reais, em que a gente não vai conseguir voltar à condição anterior.
né? Porque são perdas mesmo. Então, como é que entra a reabilitação? Como é que entra o treino cognitivo? Ele entra com o objetivo de manter o máximo possível. Sim, manter. Manter. Aí não é reabilitar. Não é reabilitar. Manter. Tá, tá. Nós vamos estimular para quê? Para que a pessoa consiga manter a condição, né, dos processos cognitivos de uma determinada forma em que, qual é o nosso objetivo? Bem-estar, qualidade de vida. Funcionalidade. A pessoa tem que ser funcional. Interessante. Você sabe que... Vou dar o meu depoimento do dia aqui. Mas assim, meu pai tem 92 anos. E ele ficou viúvo há 1 ano e pouco, né? Perdi minha mãe há pouco tempo. E imagina, tanto tempo vivendo junto. Aí teve Covid, aí teve também todo esse terror que nós vivemos aí, né? Mas... E ele ficou por um tempo, assim, mas muito mal-humorado. É italianão, sabe? Carcamano é normal dele, já não é muito bem-humorado. Mas, assim, ele ficou muito. E tudo bem que isso faz parte do luto e tudo, né? Mas de um tempo pra cá, ele tá com uma cuidadora agora, que ele tá se dando muito bem, e os dois resolveram cozinhar. Minha mãe não gostava que ele fosse para a cozinha, que ele fazia comida muito boa, tá? Mas ele fazia bagunça, ela era muito controladora. Mas agora ele soltou, assim, a franga. Então, assim, agora ele faz as comidas, ele fotografa, a minha irmã põe na rede social dela e é assim, ele tá criando um fã-clube, sabe? Mas bacana. Aquilo fez tão bem para ele cozinhar que acabou o mau humor. Não acabou, mas assim, melhorou muito o humor, e deu um propósito para ele. É engraçado isso, né? Essa questão da atividade e como você vai fazendo. Esse é o processo dele, né? Ele não perdeu né, nada da memória, normal da idade de 92 anos, ele está muito bem. Mas é isso daí também, né? É esse propósito que dá. E o propósito e o exercício disso, né? Sempre, né? Então, é interessante quando a gente pensa no cozinhar, né? Parece uma atividade simples, né? Eu vou lá, pego uma receita. Eu, quando estou estressada, vou cozinhar. Já fica uma coisa de família, né? Mas parece simples, não parece? Mas é uma atividade extremamente complexa, cozinhar. Porque, primeiro, você tem que fazer um processo de escolha da receita. Verdade. Né? Você vai escolher a receita. A partir daí, você vai ter que selecionar os ingredientes. Verdade. Então, que ingrediente vai, a quantidade do ingrediente, a qualidade do ingrediente. Depois, você tem um planejamento de como é que você vai fazer as misturas. Né? O que você vai colocar primeiro, o que você vai colocar em segundo, o que você vai colocar em terceiro. Você tem que estar com a atenção voltada, né? Se Ele for lê usar a receita, fogo, doutora? É isso mesmo. Mais uma coisa, mais um componente aí. Ele ainda a linguagem, né? Tem a compreensão do processo. Ele lê. É engraçado, ele lê. E aí, ele vai na feira comprar, porque é o outro, essa parte social dele. Ele vai na feira, ele conversa com todo mundo e aí ele compra tudo, sabe? Então, assim, realmente, a gente não para pensar, então, né? É multitarefa, né? É isso que a gente falou. Então, assim, é uma atividade em que tem também essa parte motora, né? Ele tem que andar, ele tem que se mexer, ele tem que se movimentar para executar a tarefa de cozinhar. Então, é perfeito. Agora, é importante que ele limpe também. Não, ele isso eu não sei. Porque aí... Minha mãe em casa, certamente, ele não ia limpar, ela ia limpar. Pode ser que ia reclamar, ia limpar e ia reclamar. Pode ser até que ele limpasse, mas não com a qualidade que ela queria. Exatamente. Né? Que esse é um outro problema. Mas isso é muito legal. É outro assunto para outra entrevista. Isso é muito legal, porque ele está em atividade. Tá. E tá feliz, eu fico feliz de ver aquelas coisas dele lá. Então, a qualidade de vida dele melhora, o bem-estar dele melhora. Mas isso que você está falando é uma coisa que a gente não para pensar. É um processo complexo mesmo, né? E aí que abrange a leitura, ele vai escolher, né? Como você falou, ele escolhe a receita, ele vai ler a receita, ele vai comprar os ingredientes.
Aí chega lá, ele ainda vai socializar também, né? Aí, E vai agradar quem come. que é ele e a cuidadora. Vou falar aqui para os dois, a Elaine e o seu Antônio. Os dois estão comendo, vão ficar gordinho. Mas tá ótimo, ele tá feliz e realmente fez muito bem para ele. É engraçado isso, né? E é bem legal, porque era algo que ele já gostava. Então, quando você pensa em reabilitar, não é o caso dele, não é reabilitar, sim. né? Não, mas Mas é algo que, assim, quando você fala em treino cognitivo, em estimular algo para que ele não perca. Então, é importante que ele faça. É importante. Mas é importante que ele também faça outras coisas que ele também não goste muito. Nunca, dar uma doutora, forçadinha. Isso é o que minha mãe queria que ele fizesse. Coisas que ele não gosta. Ele só faz o que ele gosta. Entendi. Não, mas E esse é um desafio de quem trabalha com reabilitação. Eu vou anotar essa. Ele tem que fazer alguma coisa que ele não gosta. Vamos ver. Mas que tenha sentido para ele, né? Porque você só reabilita a pessoa que quer também, né? Não adianta você querer forçar alguma coisa. É verdade. Tá. Puxa vida. Querida, que bom. Eu acho que nós estamos aqui, deve estar chegando já no nosso timing aqui. Mas bacana, muito lindo o seu trabalho, bastante importante. Nossa, queria depois que você deixasse, se você quiser deixar o seu contato e tudo, né? A gente coloca aí, né? Queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, foi um Muito momento bom. muito gostoso. Muito gostoso. Eu acho que a gente acaba conversando, deve ficar um monte de questões aí em aberto, né? Mas sabe o que é bom? É bom porque depois o pessoal vai lá no YouTube e marca e pergunta o que quer saber e tudo, e a gente convida a doutora de novo para poder responder as dúvidas. Perfeito. E ela vai aceitar, não vai, doutora? Com certeza. Então, tá bom. Querida, obrigada, viu? Eu gente, que agradeço. Obrigada. Agradeço Por favor. todo mundo aqui, né? De apoio, né? Que sem isso aí, apoio o a gente não Tem consegue nada. 100 pessoas ali atrás, ó. Uma equipe multidisciplinar Olha aqui. que chique, né? Obrigada, viu, doutora? Um abraço. Obrigada.